Olá meninos e meninas do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos trabalhar misturas homogêneas e heterogêneas e também os processos de separação de mistura. Para isso nós iremos realizar alguns experimentos fazendo misturas e tentando separá-las. Espero que gostem, aproveitem e entendam o conteúdo de hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula. Vamos ao nosso experimento para entendermos o que são misturas homogêneas e heterogêneas e o processo de separação de misturas, tá certo? Nós temos aqui esses 4 recipientes com água, areia, sal de cozinha e óleo. Tendo essas 4 substâncias, nós vamos fazer aqui uma mistura com elas. Nós vamos fazer essa mistura primeiramente com areia e com água. Você pode perceber que aqui nós temos 2 fases. Aqui mostra a água e logo abaixo a areia, que condensou no fundo do copo, certo? Então a essa mistura nós damos o nome de mistura heterogênea, pois nós conseguimos ver a olho nu cada uma das fases, a fase da água e a fase da areia. Se nós colocarmos uma terceira substância, no caso o óleo, nós vamos poder identificar 3 fases agora. Nós temos a primeira fase o óleo, a segunda fase a água e a terceira fase a areia. Isso aqui é uma mistura heterogênea com 3 fases identificadas, tá certo? E a mistura homogênea? Como seria a mistura homogênea? Nós temos o sal de cozinha, e a água. Ao misturarmos bem sal e esta água, nós não conseguimos identificar a olho nu o que é água e o que é sal. Isso daqui dá-se o nome de substância mistura homogênea. Por que é homogênea? Porque você só identifica uma única fase. O sal se mistura com a água e você não consegue identificar visualmente água e sal. Você enxerga apenas uma fase, tá certo? Então a esses tipos de mistura nós damos o nome de mistura homogênea. Já aqui nesse primeiro a gente identifica 3 fases. Você consegue visualizar? 3 fases: o óleo, a água e a areia. E como se dá os processos de separação de mistura? Os processos de separação de mistura pode se dar por decantação, que é o que aconteceu aqui com a areia. A areia, por ser mais densa do que a água e do que o óleo, ela vai lá para o fundo do recipiente. Depois, para separar, você pode despejar essa mistura aqui, o que está sobre ela, em outro recipiente com bastante cuidado, até que a areia fique somente a areia no fundo do copo. Já para separar o sal de cozinha da água, você pode fazer o processo de evaporação, em que é o mesmo processo que acontece no mar para se retirar o sal. Eles fazem os grandes cercados no mar e deixam a água evaporar até ficar só o sal acumulado lá na areia, tá certo? Ou se não, você pode fazer também por destilação, que você vai botar água para ferver, tem um destilador, e a água evapora e o sal vai ficar reservado lá no fundo do recipiente que está sendo fervido. Tem esses 2 processos para separar a água do sal, tá certo? Por evaporação natural, ou simplesmente colocar lá no fogo e deixar evaporar e ficar só o sal no fundo do recipiente,
ou por destilação, que também você pode colocar água para ferver, só que vai ter que passar por um destilador, onde a água que evapora passa pelo decantador e vai condensar lá no outro recipiente do outro lado, que é o que a gente visualiza lá no nosso livro do 6º ano, certo? Nas páginas que eu coloquei para vocês aí no grupo. E no caso aqui da mistura heterogênea aqui, da areia e da água, também você pode fazer essa separação por, se for só areia e água, né? Por meio de filtração. Você pode usar um papel filtro, ou pode usar uma peneira também, onde a peneira vai reter as partículas de areia e a água vai passar com o óleo. Só que nós não vamos conseguir separar o óleo. Para separar o óleo da água, nós temos que usar um instrumento, né, apropriado para isso, em que ele tem um furo no fundo do recipiente e ele deixa a água sair, ficando só o óleo, que é a fase que a gente visualiza logo acima. Eu vou tentar reproduzir esse experimento aqui. Eu tentei desenvolver aqui um instrumento para que a gente possa separar a água do óleo. Fiz aqui um furinho aqui nesse copo e nós vamos colocar aqui, ó, tem água e óleo, e a proporção que a gente colocar, a tendência, como o óleo fica acima, por isso ser mais denso, a água vai vazar, ó, pelo fundo do copo, pelos orifícios que eu fiz, ficando só o óleo no fundo. Só que como está furado, né, ele vai começar a vazar também. Mas a gente está separando aí a água do óleo, porque no instrumento da específico você tem uma válvulazinha que você vai fechando. Quando chegar ao final da água, você fecha a válvula e separa a água do óleo. Aqui é só uma improvisação para vocês verem como ocorre esse processo, ó. Você observa, ó. E agora, ó, já saiu toda a água, ó, quase toda a água. Começou a sair um pouco de óleo, porque tem um pouco de água ainda no fundo. Pronto, agora ficou só o óleo. Aí, ó. Processo de separação da água e do óleo, ó, improvisado. Certo? Já da areia, você pode também fazer, né, utilizando uma peneira para separar a água da areia. Pode-se utilizar os dois processos aqui no caso, né? Você decantou a areia no fundo do copo, né? Passou pela peneira, tiramos as grandes partículas. Por que a água está suja? Porque para limpar a água nós precisamos de um filtro, né? De um papel filtro, para que isso ocorra. Para que as partículas menores aqui de areia saiam e deixem só a água. Para que se torne uma separação mais eficiente. Mas aqui você pode visualizar que houve, né, a separação da mistura heterogênea água e areia de forma simples. E se você quiser deixar essa água mais pura, tirando todos os resíduos que sobraram nela ainda, você utiliza um filtro, tá certo? Um papel filtro ou um próprio filtro mesmo específico para a água. E assim vai fazendo a separação das misturas. Espero que vocês tenham entendido o que são misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Mistura homogênea é aquela que você só consegue identificar uma fase. No caso da água, né, e do sal de cozinha. Você misturando água e sal de cozinha, você não consegue distinguir o que é água e o que é sal. Já você, no caso aqui, ó, da água, areia e óleo, nós temos aqui 3 fases. Uma fase é óleo, a outra fase é água e a outra areia. Se tivesse só água e areia, nós teríamos 2 fases. A água e a areia. Já no caso da mistura homogênea, nós só identificamos uma única fase, porque nós não conseguimos diferenciar o que é água e o que é sal. Tá certo? E sobre o processo de separação de misturas,
nós vimos aí a filtração, a decantação, no caso da areia e da água, né? Vimos no caso do óleo, tem um instrumento específico que dá para separar. No caso aqui nós improvisamos com um copo furado, né? Separamos a água do óleo. E com relação ao sal, pode ser a água e o sal, nós podemos separar por evaporação natural ou por evaporação caseira, colocando a água com sal na chaleira e deixando a água evaporar até o fim, ficando retido no fundo da chaleira apenas o sal. Podemos fazer também destilação, utilizando um destilador, no qual um recipiente está com água e sal, ele vai ser aquecido para a água entrar em ebulição. A água que evapora vai passar pelo decantador, que é um tubo com água fria, que vai fazer com que esse vapor de água condense novamente, transformando em líquido, caindo no recipiente ao lado, certo? Espero que todos tenham compreendido. Um abraço a todos e até a próxima aula.